Essa é uma aula extra que eu acho que também são os últimos pontos sobre prompt que valem a pena ser citados e que são bem simples, mas que são extremamente usados no meu dia a dia. Primeira coisa, use aspas, né? Então, quando você vai falar, por exemplo, de um título específico, né? Então, você vai colocar num prompt, por exemplo, vamos colocar aqui um prompt dizendo: gostaria de escrever um texto sobre como aproveitar o fim de semana. Então, eu abro aspas e coloco como aproveitar o final de semana. Então, aqui eu estou dando um melhor contexto, né? Então, ao invés de deixar tudo desorganizado, eu estou explicando, né, mais ou menos o título, né, desse texto aqui que eu vou escrever, abrindo aspas, tá? Então, é super importante. Depois que você pega o jeito, te ajuda demais, né? Então, enfim, às vezes você não está nem usando Markdown, mas vale a pena usar, tá? As aspas. Sempre use aspas, vai te ajudar bastante, tá? A outra questão, tá, que vale a pena citar, e eu coloquei aqui, é a questão de manter documentos organizados. Se vocês se lembram, lá na primeira aula eu falei sobre usar anexos, né? Anexos e links. Eu tenho muito anexo, muito link, principalmente no Obsidian, né? Então, por exemplo, tá? Então, pus aqui em recursos, tá? Paleta de cores. Então, vocês vão ver aqui, ó, que já tem a paleta de cores da Zexia, tá? E já tá em Markdown, né? E isso daqui fica muito mais fácil quando eu preciso, por exemplo, montar um slide, pedir para fazer algum tipo de imagem, uma arte, alguma coisa assim, né? Quando eu vou pedir para montar, por exemplo, um anúncio. Essas cores já estão aqui, eu simplesmente dou um arrastar e soltar no ChatGPT, tá? E já fica prontinho. Outra coisa que eu uso muito é o seguinte, por exemplo, ferramenta Manos, a gente tem lá ele aceita, né, Markdown, vai muito bem com leitura de Markdown, e daí eu deixo sempre um TXT, tá? Já com template de como montar os slides. Então põe aqui, ó, tipografia, por exemplo, né? Eu ponho aqui a tipografia, eu coloco, por exemplo, tudo em Markdown, pode notar, né? Tipografia, ó, subtítulo, eu tenho um subtítulo falando sobre as fontes que eu uso para títulos principais e um subtítulo falando do corpo de texto. E depois eu tenho um subtítulo falando sobre a paleta de cores, né? Então, TXT, pessoal, clica aqui, abre o símbolozinho do Windows, se você usar Mac, vai no Mac e escreve em TXT. Qualquer Markdown que você copiar e colar no TXT, né? Então, vou abrir aqui um novo TXT, por exemplo, e vou pegar essa aula sobre Markdown aqui, ó, e vou copiar e colar, né? Por exemplo, aqui no TXT. Vocês vão ver, ó, que ela já fica, né, com toda a marcação de Markdown explícita, né, porque ele não formata da forma como o Obsidian formata. Então, vale a pena também deixar em TXT. O que mais que eu deixo em TXT, né? Eu deixo muito em TXT, por exemplo, informações sobre a empresa, eu deixo muito em TXT informações sobre mim, coisas que eu preciso usar toda hora e colocar, por exemplo, num prompt daria o maior trabalho, porque eu teria que escrever tudo isso, e daí eu deixo num TXT prontinho, um TXT grande, já com todas as informações da empresa, eu só dou um copiar e colar e referencio esse TXT no prompt. Então eu digo, ó, usa lá as informações sobre a empresa que estão no anexo em TXT, tá? E ele já vai levar isso em consideração, tá certo? Então, isso daí é uma outra dica legal, tá? Guarde esses arquivos. Funciona também, por exemplo, com PDF, né? Você pode também guardar PDF, guardar, enfim, todo esse tipo de coisa que pode te ser útil para você não precisar ficar explicando no prompt o tempo todo, né? Então essa é uma outra coisa legal. Outra coisa é o seguinte, isso daqui é a questão de utilização de chaves para textos grandes. Então, isso daqui é uma dúvida que eu tinha, talvez vocês já tenham tido, né? Então, por exemplo, você vai montar um prompt gigantesco, né? E você quer colar um texto enorme e você não sabe como você cola esse texto. Então, como é que você referencia esse texto? Como é que você cola esse texto? Um jeito simples é abrindo duas chaves assim, ó. Tá? Então você abre assim, ó. Por exemplo, vamos pegar esse textinho aqui do Markdown, tá? E eu vou dar um exemplo aqui, ó. Estou falando, deixa eu tirar aqui minha câmera, sobre Markdown. Esse
é o exemplo. E daí o que que você faz? Você põe dois pontos, tá? Para pular a linha, tá? Para pular a linha. Porque se eu apertar aqui, ó, Enter, ele vai rodar esse prompt, né? E não é isso que eu quero, tá? Então, para eu pular a linha, eu sei que é uma coisa muito básica, tá? 99% de vocês devem saber. Mas estou falando sobre Markdown, né? Dois pontos, Shift, segura o Shift, tá? E pula e aperta o Enter. Daí ele vai pular a linha para quanto você quiser, tá? Então, para pular a linha. E daí você vai fazer o seguinte, tá? Você abre aqui, ó, duas chaves, tá? Pula uma linha e copia o texto, tá? Pula mais uma linha, pode pular duas também, para deixar uma linha em espaço, e fecha o texto. Olha só, tá? Então, o modelo vai entender que você está falando aqui sobre algo específico, né? Ele está reservado dentro dessas chaves, tá? Um jeito mais eficiente ainda é utilizando o método de XML, tá? Então você pode vir aqui e fazer assim, ó, colocar, você põe a seta para a esquerda e coloca assim, ó, aula e fecha a seta. E daí, então, aqui você está abrindo, né, a referência dizendo que abaixo está a aula. E daí, quando você vai terminar de referenciar a aula, você põe a seta para a esquerda, põe uma barrinha aqui e põe aula, o mesmo texto, o mesmo título e fecha. Tá? Aqui quer dizer que você terminou de referenciar a aula. Tá? Então, também é uma forma bem eficiente que muita gente usa. Tem até camiseta sobre isso. Esses dias eu vi aqui uma camiseta. Isso daqui se chama XML, tá? Uma forma de código, então você consegue. E daí o legal disso é o seguinte, se você for falar de uma aula 2, você abre aqui, ó, aula 2, né? E daí você coloca o texto da aula 2, né? Eu dei um copiar e colar no mesmo texto aqui, e fecha a aula 2, ó. Barrinha, aula 2, tá? Então você fechou a aula 2, tá? Então aqui no caso, ó, tem uma aula 1, a aula 0, né, e a aula 2, tá? Sempre lembre de colocar o mesmo título e ele vai entender que são blocos diferentes de informação. Então quando você precisa referenciar coisas muito longas, vale a pena também usar esse recurso, tá? E por último, tá? Assim, eu acho que já falei sobre isso, né? Por que que você vai usar isso, né? Por que que eu tô falando de tudo isso? Porque lá na frente, quando você for falar sobre assistentes, agentes e tudo isso, essa questão de montagem de prompts é ouro, tá? Se você for um bom montador de prompt, você consegue se virar muito melhor, tá? Do que se você não souber, tá? Então, prompt, pessoal, né? No final das contas, acaba sendo um novo código de linguagem. Eu acho que eu não falei isso sobre nessas aulas, né? Eu acredito muito que prompt agora é a forma de falar com o computador, né? Com o novo digital. Então, claro que vai se usar código ainda. Eu aprendi Python no meio do caminho, meio que para entender a lógica da coisa toda, mas eu uso muito pouco Python, né? Porque eu achei que eu fosse usar muito mais, mas realmente as coisas estão virando todas no code, low code. Se você usa muito pouco. E de fato, assim, a linguagem hoje é português mesmo, é inglês, na pior das hipóteses, para falar com a inteligência artificial, com os modelos de linguagem, né? Então, realmente, esse lance aqui que a gente usa de falar sobre fluência, sobre linguagem, é algo que é profundo mesmo, porque eu percebo que de fato a gente tem que se tornar fluente na inteligência artificial, e essa fluência está diretamente correlacionada a saber fazer bem prompt. É assim que você vai falar com o modelo de linguagem, tá? De todas as formas, em todas as ferramentas. É, eu acredito muito aqui que a gente está fazendo uma formação que sai daqueles atalhos, né? Tem muita coisa que não são explicadas, tem muito atalhozinho e explicaçõezinhas que a gente vê que não explicam por que que isso acontece. E essa formação aqui, quando eu explico os métodos de prompt, você vai ver essas explicações e esses atalhos e vai entender o que, que é que ele quis com aquilo, né? E que método ele utilizou. Então, é por isso, tá? Essa formação. E agora a gente vai falar de uma coisa bem importante, que são os vieses, uh, e algumas outras coisas, as alucinações e como evitá-las, né? Que é o mais importante ainda. Então, de prompt propriamente dito, é isso, tá? Com certeza a gente pode criar módulos bônus, enfim, tirar dúvidas e tudo isso, mas o core do prompt são essas aulas até aqui,
tá certo? Então, parabéns se você completou, prestou atenção, aprendeu. Eu espero que tenha te acrescentado muito. E agora, se você absorveu esse conteúdo bem, você vai estar muito mais pronto para usar as ferramentas, para montar assistentes, para montar agentes, para ir para os próximos passos de utilização de inteligência artificial. E entenda esses conceitos, né? Não fica se atendo a essas dicasinhas que você não entende porque que é do jeito que é. Né? Então tem muita coisa, tem um advogado na sua empresa, daí ele dá lá um prompt pronto. Poxa, entenda por que esse prompt foi montado daquela forma, até para você ter poder de criticar aquilo e falar, ó, não, vou mudar aqui, vou montar um markdown aqui, vou botar uma lógica diferente, um tópico aqui sobre outra coisa que esse advogado deve fazer, enfim, né? Você vai ter esse poder crítico de conversar com um modelo de linguagem muito melhor, tá bom? Então é isso e vamos para as próximas. Um abraço.